Bom dia, pessoal. Bom dia. Lembrou de fazer uma apresentação aqui, daqui a pouquinho você entra. Olá a todos, eu sou a Erika Mota, da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Bem-vinda a mais um conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje nós vamos receber aqui o Arnoldo Wendler, ele vai falar sobre normas de paredes de concreto e a revisão que está acontecendo agora em 2020. O Wendler, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em engenharia de estruturas pela USP. Ele ainda é diretor da Wendler Projetos em Campinas e ele é coordenador da Norma Brasileira de Paredes de Concreto, a NBR 16055, e profere palestras, workshops e cursos de alvenaria estrutural e paredes de concreto em 62 cidades. Então, é praticamente uma sumidade no assunto. Muito obrigada, Wendler, por ter aceitado o nosso convite, e seja muito bem-vindo ao nosso movimento. Obrigado, Érica. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão nos escutando. Queria agradecer o convite que vocês fizeram, e é uma maneira da gente poder explicar aquilo que vem acontecendo nas revisões de norma. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, e sem eles nada acontece. E vamos aqui conversar um pouco sobre o que está acontecendo na revisão da norma de parede e fazer algumas observações dos pontos mais importantes que nós estamos trabalhando. Tá? Para começar, eu queria contar para vocês como que a gente chegou em tudo isso. Tá? Nós começamos com o pedido do engenheiro Geraldo Cessa, na época, na Rodobens. Ele me pediu uma reunião porque a Rodobens queria começar a fazer grandes empreendimentos a uma velocidade maior do que ela estava acostumada. Eles faziam todas as obras deles em alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos. E o Geraldo falou, olha, eu não vou ter nem pessoal, nem material para construir tudo que a gente precisa. Eu tinha algumas possibilidades que eu já conhecia, um concreto com espuma pré-formada que a BCP estava orientando em Ribeirão, e um relatório do laboratório de Furnas que a BESC estava fazendo. Então, nós pegamos essas informações, começamos a conversar sobre o assunto, as entidades perceberam o potencial do sistema e fizemos algumas viagens internacionais para conhecer o que era essa tal de parede de concreto. Na volta, a gente reuniu e falamos que, olha, precisamos agora desenvolver. Então, foi criado o Grupo Parede de Concreto, patrocinado pela BCP, a BESC e BTS. E esse grupo estabeleceu alguns grupos de trabalho. E eu fiquei como responsável do grupo de projeto e normalização. Então, dentro desse grupo, nós fizemos um primeiro texto baseado em algumas normas estrangeiras, ACI, Eurocode, uma norma francesa, e com isso começamos um determinado texto que, durante as nossas reuniões de grupo de trabalho, elas foram se desenvolvendo e chegamos a um texto que a gente chamou de prática recomendada para projeto de parede de concreto. Essa prática recomendada, ela evoluiu, continuou evoluindo durante os novos ciclos de trabalho do Grupo Parede de Concreto, até a gente estabelecer dentro de uma
um conceito que o Ministério da Cidade lançou, tá, para processos construtivos que não tinham norma, era o SINAT. Tá? Então, como a gente já tinha a coisa bem adiantada, tanto de texto quanto dos ensaios necessários, a gente saiu com o SINAT 001, primeiro SINAT que foi publicado. Só que o esquema de SINAT era um pouco complicado, porque a construtora ela tinha que provar que ela sabia construir pela diretriz SINAT. E aí ela recebia um outro papelzinho que chamava DATEC. E aí, com o DATEC, ela tinha a parte jurídica satisfeita para poder fazer as suas obras. E isso era bastante complicado e praticamente só as grandes construtoras é que conseguiam chegar nesse DATEC. E nós continuamos trabalhando em cima do texto, até que a gente viu que era necessário abrir uma comissão de norma, e aí, num processo, foi até que relativamente rápido para a norma da ABNT, em 9 meses nós tínhamos o nosso texto pronto. Tá? E com isso, apareceu a norma 16055, que é a norma que está valendo até hoje, que nós estamos fazendo agora a revisão. Tá? Com isso, o sistema paredes de concreto passou a ser igual, em termos de procedimento, dos outros processos. Concreto armado, nós tínhamos 6118, alvenaria estrutural a 15961, que hoje vai sair com outro número, né, que nós já estamos terminando, terminou inclusive a consulta pública já. Agora a norma de alvenaria tem um número de 16868. Tá? E norma de parede de concreto surgiu a 16055, sendo que todos os sistemas construtivos têm que obedecer à norma de desempenho. Tá? Com isso, tem algumas características que acabam interferindo no sistema. Só dando um exemplo, instalações hidráulicas. A 16055 não fala nada que não pode colocar instalação hidráulica embutido. Só que a norma de desempenho fala. A norma de desempenho fala que você não pode fazer nenhuma manutenção quebrando a estrutura. Como agora a nossa estrutura são todas as paredes, nós não podemos quebrar a parede para reparar uma instalação hidráulica. Portanto, ela tem que ficar fora da parede. Não tem como, não pela nossa norma, mas pela norma de desempenho. Tá? Então, nós temos que nos acostumar com uma série de coisas que agora são atendidas pela norma de desempenho, que se a gente for falar aqui, vai dar uma outra live. Tá? Então, o que está acontecendo agora? A ABNT, ela pede que cada 3 a 5 anos a gente faça a revisão da norma. Nós demoramos um pouquinho mais, porque era um sistema construtivo totalmente novo. Tá? E como um sistema novo, nós tínhamos que dar um tempo para as construtoras se habituarem, fazer as obras, surgirem as dúvidas, os projetistas surgirem as dúvidas. Então, agora chegou num ponto, nós já estávamos maduros para iniciar uma revisão da norma. Tá? Começamos isso em 2019 e prolongamos agora. Antes da pandemia, a expectativa era a gente estar aí com 90% dela já revisada e conseguir acabar isso ainda esse ano. Agora, só Deus sabe. Tá? O que a gente fez? Primeiro, nós fizemos algumas reuniões preliminares, ainda não como comissão da ABNT, e levantamos nessas reuniões
todos os possíveis pontos aonde seria preciso a gente prestar atenção durante a revisão. Depois que nós terminamos a leitura da norma, com todas essas considerações, então nós iniciamos realmente as reuniões da ABNT. Já fizemos 9 reuniões, tá? E nós já terminamos a parte de projeto, tá? Tem ainda os capítulos de execução. Na parte de projeto, está 95% já tudo pronto. Tem alguns detalhes de alguns números de índices que a gente tem que colocar na norma, que depende um pouco do pessoal fazer alguns testes nos seus escritórios, tudo para ver qual é o melhor índice. Então, faltam esses pontinhos aí para a gente decidir e terminar a parte de projeto. Depois nós vamos começar a parte de execução, aonde a parte as construtoras vão ser mais importantes aí nesse processo de revisão da parte de execução. Nós estamos com uma possibilidade que a gente vai apresentar para a ABNT de colocar como se fossem partes da norma, tá? Fazendo uma norma 16055, parte 1 só de projeto, e uma outra 16055, dígito 2, de execução. Nós já fizemos isso na 16868 de alvenaria estrutural. Lá nós temos um projeto, 2 execução, 3 controle já terminados. E tem ainda, para a gente estudar, mas já previsto, 4 incêndios, 5 sísmico. Então, essa aí é uma evolução que a gente pode também pensar na nossa parte aqui de paredes de concreto. Tá? Agora, então, começando exatamente o que nós temos da norma, o escopo da norma, isso é importante conhecer, tá? Porque não é qualquer parede de concreto que está enquadrada dentro da 16055. Tá? A gente enquadra a 16055 como parede de concreto moldada in loco, com formas removíveis, com armadura distribuída, ligação metálica, né? Ligação com armadura entre paredes e parede laje. Ela é válida para qualquer número de pavimentos e tem que ser projetada com um concreto de densidade normal e FCK menor do que 40 MPa. As outras coisas têm que... nós temos outras normas, outras considerações para serem atendidas. Dentro das 16055, é esse o escopo que a gente tem. Por exemplo, se você quiser utilizar um concreto leve, tá, com espuma pré-formada ou com agregado leve, o SINAT 001 continua valendo. Tá? Então, ele vale para os concretos leves, vale, por exemplo, para concreto com fibra de vidro em vez de armadura. Então, tudo isso está enquadrado lá no SINAT 001, que já está agora na revisão 3. Tá? Outra coisa, eu vou usar concreto comum, mas em vez de tela na parede, eu quero usar só umas treliças isoladas. Pode? Não. Para encaixar na 16055, não pode. Você vai ter que desenvolver um outro SINAT para esse tipo de armadura dentro desse tipo de parede. Tá? Então, é esse universo que a gente está trabalhando. Tá? As outras coisas que saírem disso, então, aí nós temos que dar outro encaminhamento. Tá?
Uma das principais mudanças que a gente fez foi incluir na 16055, assim como já tem na norma de concreto, na norma de alvenaria, a avaliação técnica de projetos. Tá? Isso é uma coisa que está se tornando comum no mercado, existe ainda muita controvérsia, como fazer, como contratar, mas é uma evolução que não tem volta. Tá? Na 6118 de concreto armado já existe há bastante tempo. Nessa revisão da norma de alvenaria, que acabou a consulta pública agora, também já está constando, e vamos fazer constar também na norma de parede. Tá? Então, o que é a avaliação técnica de projeto? É a contratação de um outro profissional que tenha experiência no sistema e no nível de projeto do sistema. Por exemplo, se esse outro profissional só tiver feito prédios até 5 pavimentos, e de repente ele é contratado para fazer a verificação de um prédio de 20 pavimentos, não pode, né? Ele não tem a experiência necessária para fazer a verificação sem ter vivido essa situação em projetos próprios. Tá? Existe aqui não é bem controvérsia, mas alguma coisa que a gente gostaria que na evolução acontecesse no mercado é que nós tivéssemos profissionais, tá, que façam apenas as verificações e não projetistas de mercado fazendo verificações. Sempre que você tem um projetista verificando o outro, cria alguma situação de constrangimento de um ou de outro. Muitas vezes é uma relação muito saudável, muito tranquila, mas às vezes não. Tá? Às vezes chega um projetista que não quer verificar se o nosso está certo, quer que a gente faça igual ao dele. E aí existe uma série de considerações que não ficam fáceis de entender, porque se a situação chegar num ponto que um não concorda com o outro, a construtora é que tem que resolver, e ela não tem capacidade para resolver isso em projeto. Tá? Então, o que esse verificador vai fazer? Tá? E como que a gente imagina que isso deva evoluir? Tá? Fazer essa contratação simultânea do projetista e do verificador. Assim, a gente vai passo a passo fazendo essa verificação e já consultando o verificador e vendo se está tudo ok. Então, primeiro a gente estabelece as premissas de projeto com as quais a gente vai trabalhar, já conversamos e verificamos se estão tudo ok. Fazemos as considerações de cálculo, olha, nós vamos utilizar para cálculo dos esforços desse jeito, vamos utilizar para dimensionamento essa fórmula, tal. O verificador já aprova isso. Fazemos o projeto, ele vai verificar os detalhes construtivos e vai verificar também as especificações. Tudo isso trabalhando passo a passo, tá? Porque, fora isso, o que acontece? Se você contratar essa verificação somente no final do projeto, tudo que o verificador não concordou vai dar um retrabalho. E esse retrabalho não está previsto pelo projetista inicial. Então, isso cria conflitos. Tá? E pior ainda, nós já tivemos casos em que a construtora lembra de fazer essa verificação e a obra já está começando. Normalmente a fundação está feita. E se o verificador achar alguma coisa diferente, que mude, inclusive, os esforços de fundação, não dá mais para mudar. A fundação já está feita lá na obra. Então, a gente insiste bastante que a contratação do verificador tem que ser feita junto com o projetista. Isso ainda cria uma série de conflitos. Tem construtora que, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar 2 profissionais?
Sim, por norma é isso que vai precisar de um segundo profissional contratado e pago. Normalmente não é o mesmo valor do projetista inicial, quando eu tenho uma obra com muita repetição, é um valor menor. Mas, às vezes, é alguma coisa muito próximo, tá, do valor original pago. Nós temos algumas considerações que a gente pode fazer e que a gente colocou na norma. Tá? Nós definimos para essa avaliação técnica de projetos o que é um edifício simplificado. Tá? É um edifício até 5 pavimentos, com um vão principal máximo de 4 metros, sobrecarga máxima de 300 quilos, uma quantidade mínima de parede nas duas direções. Ou o que a gente quer dizer com isso? Aquele predinho simples que tem todas as paredes trabalhando como estrutura, tá? E ele é estável nas duas direções. E quando a gente trabalha com prédios até 5 pavimentos, a gente está trabalhando com uma tensão de projeto bastante baixa, quase na ordem aí de uns 10, 12% da capacidade total, né, do FCK do concreto. E nessas situações, então, a gente dispensa a verificação de projeto. Tá? Outra coisa que a gente estabeleceu são os empreendimentos repetidos. Às vezes eu vou fazer um empreendimento que tem 30 torres e vou pegar depois esse mesmo projeto e repetir ele em outro lugar. Então, a avaliação técnica de projeto pode ser feita apenas uma vez, tá? No prédio base, desde que todas as considerações de cálculo do projeto, detalhamento, fundações e os profissionais e os materiais envolvidos sejam os mesmos. Tá? É uma situação que pode, em alguns casos, ser utilizada. Agora, a maioria dos casos sempre tem alguma dessas condições, por exemplo, fundação. Você pode fazer uma fundação de radier num prédio, mas não num outro prédio, às vezes do mesmo empreendimento até, não passa radier, você tem que usar estaca. Pronto, não vale mais. Tem que fazer a verificação tanto de um quanto de outro. Tá? Então, são esses os pontos que a gente tem que tomar cuidado. O que é um empreendimento repetido? Tá? Isso a gente tem um monte de vezes no escritório. Tá? O pessoal fala, não, esse projeto é repetição. Normalmente, quando eles falam isso, eles estão dizendo que a planta de arquitetura é a mesma. Agora, às vezes é a mesma planta de arquitetura com um número de andares diferente. Pronto, para a estrutura não é mais a mesma coisa. É um outro projeto. Tá? Porque eu tenho que fazer as contas tudo de novo. Se tiver alguma diferença de tela, eu tenho que desenhar todas as paredes de novo. Então, tem que ser tudo igual em termos de estrutura, não simplesmente uma planta de arquitetura. Nessas condições, aí tá valendo o que a gente combinou. Esse ponto agora, nós vamos falar um pouquinho da especificação do concreto, porque realmente o material concreto, né, ele é a coisa mais importante que a gente tem no sistema. Lógico, né? Vão ser todas as paredes e laje, tudo em concreto. Lógico que a coisa mais importante é um bom concreto, tá? Na norma, nós fizemos a consideração de dois pontos, né, de tempo diferente, tá, para a especificação do concreto. O primeiro é o que a gente chama de caracterização, que tem que ser feito antes do início da obra. Tá? E o outro é o controle de qualidade normal que a gente tem do dia a dia, tá?
que são alguns outros ensaios de acompanhamento, que são aqueles mais que a gente está mais acostumado. Nessa relação, o que tem em vermelho é exatamente o que a gente vai fazer de controle e qualidade do dia a dia. Tá? O resto das especificações, elas vão acontecer apenas durante a caracterização. E essa caracterização vale do mesmo jeito que a gente falou para a avaliação técnica de projeto, ela vale enquanto todas as considerações forem as mesmas. É o mesmo concreto, com o mesmo material, com o mesmo FCK, com a mesma concreteira, com a mesma turma de execução. Nessas considerações, eu faço a caracterização apenas uma vez no início da obra e depois eu sigo só no controle de qualidade. Essa caracterização, ela tem que ser feita no mínimo, 60 dias antes. Tá? Por quê? Tá? Vocês vão ver aqui que nós temos aqui, no último valor que a gente pôs aqui, o índice de retração. E o índice de retração é um ensaio que dura 56 dias. Então, no mínimo 60 dias para a gente começar a poder trabalhar. É ideal um pouco mais, porque imagina que depois de 60 dias você tem o resultado do índice de retração e não passou. Você tem que começar de novo. Tá? Então, na caracterização, o que a gente pede na caracterização? Tá? Qual a filosofia da caracterização? Eu preciso ter um bom concreto, uma boa distribuição de finuras de agregados, uma quantidade de concreto necessária, de cimento, né, necessária, com uma performance de um concreto fluido, mas que não desagrega, e tudo isso a gente juntou numa série de índices que tem que ser verificado durante a caracterização. Lógico que os dois primeiros itens é o dia a dia, né? A resistência do FCK aos 28 dias e a resistência de desforma, né? Que, dependendo da construtora, pode ser 12 horas, 14 horas. Esse 14 surgiu que a gente faz uma concretagem todo dia, termina às 5 da tarde e começa às 7 da manhã. Então, das 5 da tarde às 7 da manhã são 14 horas. Mas se a construtora tiver um outro esquema de concretagem, o número de horas é quando vai fazer a desforma. Tá? Outra coisa necessária é o módulo de formação secante, aos 28 dias, que já existe também na 6118. A trabalhabilidade feita com ensaio de espalhamento do concreto. A gente não usa mais, para um concreto desse tipo, não usa mais slump. A gente usa espalhamento, tá? Que está bem determinado lá na 15823, que é a norma de concreto alto-adensável. Tá? Uma outra coisa que eu já mostro as figurinhas para vocês é o índice de estabilidade visual, que é uma maneira bastante simples da gente ver se esse concreto ele está realmente com todos os materiais, com a finura necessária, né, com todos os tipos de fissura, se ele não está segregando, se ele não está segurando os agregados, conseguindo levar os agregados, tudo isso aí, de uma maneira prática e visual, a gente colocou no índice de estabilidade visual, que é alguma coisa que você faz simultaneamente com o ensaio de espalhamento do concreto. Coisa simples de fazer. Então, os outros ensaios, se for concreto alto-adensável, segundo, né, a norma de concreto alto-adensável 15823, existe uma série de outros ensaios, tá? Ensaio de viscosidade, ensaio de passagem no meio de barras, uma série de outros ensaios que são necessários para definir o concreto como alto-adensável.
Se você estiver utilizando concreto autoadensável, tem que fazer esses ensaios, porque está na norma. Depois nós temos aqueles clássicos da 12655, né? Classe de agressividade, relação água-cimento, consumo mínimo de cimento e, no final de tudo isso, o índice de retração aos 56 dias. Tá? Uma coisa interessante e que a gente tem que lembrar, que isso acontece bastante, nós precisamos, para esse concreto realmente ficar fluido e sem segregação, tá, de uma quantidade de finos bastante maior do que a gente tem no concreto normal. E esses finos, muitas vezes, o pessoal usa o próprio cimento, colocando mais cimento do que simplesmente aquele consumo para a hidratação e para dar resistência do concreto. Não é a técnica melhor, porque você vai pôr muito cimento e, como todo material cimentício, vai aumentar a retração. Tá? O ideal é você colocar a quantidade de cimento necessária e completar esses finos com algum material inerte, tipo sílica, pós de fumaça, de uma casca de arroz, é uma série de materiais que a gente pode utilizar. O que acontece, então, nos ensaios? Esse é o ensaio de espalhamento, tá? É o mesmo cone inicial do ensaio de slump, só que vocês veem que nem daria para medir slump aqui de tão pequenininho que fica essa espessura. Então, a gente conta o espalhamento como esse diâmetro que ele faz. Então, para concretos, tá? Usualmente, que a gente utiliza na especificação, nós vamos colocar aqui um espalhamento de 60, 65, até 70 centímetros. Tá? Agora, o concreto tem que ficar com essa aparência aqui do lado. Tá? O que é? Olha, vê como não tem uma gotinha de exudação, como os agregados foram levados juntos com a massa de cimento até a borda. Nós temos agregado distribuído em toda a massa do concreto. É isso que a gente pretende de um bom concreto. Tá? E o índice de estabilidade visual mostra para a gente um pouquinho como que isso é feito. Tá? Olha, nós fazemos o ensaio e depois a gente olha para ele. Se tiver sem exudação, com os agregados totalmente distribuídos, é o índice de estabilidade visual 0, que está perfeito. A gente admite para, ainda como um bom concreto, até o índice de estabilidade visual 1, que é onde aparece uma pequena exudação, tá, do concreto. Quando eu tenho já aquele brilho, né, da água que vai ficar em cima do concreto, eu já tenho um índice de estabilidade 2, que já não é um bom concreto para a gente utilizar nas paredes. E depois, aqui no índice de estabilidade visual 3, vocês observam que o agregado ficou todo lá no centro e a massa todo de concreto ficou não uniforme e, portanto, isso daria bicheiras, concentração de agregados numa face da parede. Portanto, esse concreto está totalmente descartado. Tá? O que mais que a gente tem aí de importante nessas considerações que a gente está fazendo na revisão da norma? Tá? Alguns detalhes que são importantes. As transições e as fundações devem ser obrigatoriamente calculados em conjunto com as paredes de concreto, modelo único, né? Isso tem origem em todos os sistemas construtivos, que são sistemas de painel, ou seja, é aquele sistema que toda a parede
ela é também a estrutura. Na interface do painel para uma estrutura de pilares isolados, sempre vai haver o famoso efeito arco, que concentra as tensões nos cantos do painel para descer esse esforço no pilar. Isso leva a que a gente tenha uma tensão nessa transição, uma tensão de flexão nessa transição bastante pequena. Em compensação, logo acima do pilar, eu tenho uma concentração de tensão bastante grande na parede. E essas regiões precisam ser verificadas e consideradas no projeto. Outro detalhe é uma frase que aparece em 2 ou 3 pontos da norma. Os projetos de forma, escoramento, detalhes embutidos, vazados e os projetos de instalações devem ser validados pelo projetista de estrutura. É lógico que parece uma coisa assim meio estranha, mas a nossa estrutura são as paredes. Então, tudo que for influenciar as paredes tem que ser verificado pelo projetista de estrutura. Então, se de repente eu tenho lá, sei lá, um quadro de distribuição de energia elétrica que ocupa lá 60 por 60, eu tenho que verificar no projeto se isso passa e quais são os detalhes construtivos que eu preciso ter nesse ponto. Tá? É uma coisa lógica, mas que a gente fica, puxa, mas o projeto de instalação tem que ser validado pelo projetista de estrutura? Sim, se essas instalações estiverem dentro da parede, precisa. Tá? A fórmula de dimensionamento, ela já está estabelecida e não mudou nada nessa revisão. O que vai acontecer é que nós estamos pensando em colocar uma outra fórmula de dimensionamento num anexo A para principalmente os casos de prédios mais altos, prédios com poucas paredes. Nós vamos ter uma alternativa para essa fórmula. Como que essa fórmula foi elaborada? Né? A gente pegou uma determinada parede com a armadura centrada e ficamos variando a espessura da parede, a quantidade de aço, o tipo do concreto, a altura da parede, e fomos obtendo pontos e mais pontos para um bom dimensionamento. Feito isso, a gente entrou com a estatística de achar uma fórmula que garantisse que em todas as situações essa fórmula fosse a favor da segurança. E surgiu essa fórmula aí, que tem elementos que dependem do concreto, tem elementos que dependem do aço, e elementos que dependem das dimensões. Então, com ela que a gente vai dimensionar. Essa fórmula ela já pensa no efeito conjunto de vento e desaprumo, não é soma de efeitos, porque hoje nós temos muitas combinações de cálculo, então os dois têm que ser considerados dentro das combinações de cálculo. Tá? Já falei para vocês que será estudada uma nova fórmula, e também foi bastante modificado o dimensionamento ao redor das aberturas. Tá? Nós tínhamos uma fórmula de dimensionamento, mas os projetistas que trabalham com os programas de elementos finitos, por exemplo, nosso escritório trabalha sempre com elementos finitos, tá? Para estruturas de painel, a gente verificava que aquela concentração de tensões previstas não aparecia. Então, a gente modificou isso aí e ficou até um dimensionamento mais econômico e mais racional para essas aberturas. No detalhamento, a gente tem que observar que nós precisamos de armaduras mínimas. Na vertical, 0,09%, na horizontal, 0,15%, com a seguinte consideração, tá? Por exemplo, na vertical, eu vou ter, de uma maneira geral, a utilização de uma Q92.
Se eu tiver uma obra, um edifício de 2 pavimentos, eu posso utilizar 60% disso e usar a Q61. Tá? Na horizontal também é a mesma coisa, em geral 159, se tiver paredes até 6 metros a 92, ou 2 pavimentos a Q61. Agora, vamos entender isso, porque tem muita gente que entendia errado e agora nós colocamos claramente na norma. Não é os 2 últimos pavimentos de uma edificação. É edificação até 2 pavimentos. Então, quando vocês tiverem um predinho de 4 pavimentos, não pode fazer Q92 nos 2 de baixo e Q61 nos 2 de cima. É tudo Q92 de cima e embaixo. Só vai poder usar Q61 em casa terra e sobrado. O resto não é permitido. Tá? Outra coisa do detalhamento, como a gente já falou quando a gente falou de norma de desempenho, as tubulações hidráulicas e sanitárias agora ficam fora da parede. As tubulações elétricas e de sistemas, desde que verticais, podem ser colocados dentro da parede. A gente admite trechos na horizontal de até 1/3 do comprimento da parede, no máximo 1 metro. E essas tubulações não podem passar nos encontros da parede, nos cantos. O que a gente define como encontro? Uma região de 3 vezes a espessura da parede. Falando em paredes de 10 centímetros, que é o usual para os prédios até 5 pavimentos, eu não posso colocar essas instalações com 30 centímetros do canto. Tá? Então, essa é uma limitação. Obrigado, gente. Era isso que a gente tinha rapidamente que falar. A norma é bastante extensa, nós temos 19 capítulos e aí umas 50, 60 páginas. Então, contar isso para vocês em 40 minutos realmente é uma odisseia. Tá? Obrigado pela atenção de todos e ficamos agora à disposição para as perguntas. Obrigada, Wendler. Eu diria que você fez essa odisseia aí foi cumprida muito bem. Tá, obrigado. Eu vou te fazer ali algumas questões que surgiram. O que fazer se o ensaio do concreto na obra der mais que 40 MPa? Gente, isso é uma coisa que já foi muito perguntada, volta e meia o telefone toca com essa dúvida e até com esse desespero da construtora, porque nessa altura do campeonato a obra está feita, está pronta e 28 dias depois o concreto passou de 40 MPa. Gente, não é a resistência na obra que a norma limita. A norma limita 40 MPa de projeto. Você tem que projetar com menos de 40 MPa. Se você utilizou lá 25 MPa e, por acaso, a concreteira te deu um concreto muito melhor que passa de 40, não tem problema nenhum. Tá? É 40 MPa de projeto. Qual a origem da especificação da resistência de desforma? Gente, a resistência de desforma, a gente trabalhou ela bastante já no início do processo e a gente chegou no famoso número mágico de 3 MPa a partir do escoramento residual permanente que a gente tem nas obras. Então, mais ou menos, o que a gente imaginou? Nós temos, na nossa maioria dos cômodos, né, desse tipo de edificação na faixa de 2,40, 2,60. Então, se você tiver uma escora no meio do cômodo, eu fico com 1,30 m de vão entre a parede e a escora ou entre escoras. Tá? Então, baseado nesse 1,30 m, baseado no módulo de elasticidade dessa idade, a gente chegou nesse conceito. O concreto com 3 MPa é suficiente para você fazer toda a desforma, menos das escoras residuais permanentes. E, pelo amor de Deus, gente, esqueçam o termo reescoramento. Isso nunca existiu. Mas parede de concreto é muito pior. Você vai
desformar uma coisa que tem 3 MPa. Se você tentar reescorar, e nós já vimos isso, a laje, não digo que cai, ela só deformou 15 centímetros, coisa simples, tá? Não existe reescoramento, é escoramento residual permanente. Uma outra, pode fazer a ligação entre pavimentos com barras? Gente, a ligação entre pavimentos, ela pode ser feita assim. Nós temos várias situações. Da onde surge essa necessidade? Se eu deixar simplesmente a tela passando, ela tem fios horizontais. Se eu tentar colocar a tela da laje, ela vai bater nesses fios e você não consegue colocar ela no lugar. Então, ao longo do tempo, surgiram 1000 ideias, né? A primeira era simplesmente ir lá e cortar essa tela para a tela da laje descer. Depois, a gente pode pedir para o fabricante de telas uma coisa que a gente chama de franjão. Nós temos um trecho da tela sem os ferros horizontais e já fica à espera só na vertical. Posso também parar a tela na laje e amarrar os ferros verticais. E posso também, numa hipótese, principalmente se eu estiver utilizando helicóptero para deixar a laje lisinha, eu posso colocar esses ferros depois. Eu pego o ferro, furo, ponho com um adesivo epóxi e o ferro fica lá. Agora, faz isso no dia seguinte, tá? Porque um mês depois, esse concreto com 30, 40 MPa, eu quero ver você furar, tá? Só tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção. É definido na norma que o espaçamento máximo dessa ferragem é 3 vezes a espessura da laje, ou seja, no máximo 30 centímetros. Ainda em relação à armação, está se perguntando qual que é o critério para utilizar tela simples, tela dupla em relação às espessuras e altura. A norma define isso claramente como o número 15 centímetros. Até 14 centímetros a gente pode ir com uma tela simples no centro da parede. A partir de 15 centímetros é obrigatória a utilização da tela dupla. Isso não quer dizer, e isso não está escrito, que se eu tiver uma parede de espessura menor e quiser usar uma tela dupla, que isso seja proibido. Ela não é proibido. Tá? É lógico que eu sempre quero a coisa mais simples para a construtora, que é utilizar uma tela só no centro. Mas, a partir de 15 centímetros, aí é obrigatório o uso da tela dupla. Qual o parâmetro de retração a ser empregado aos 56 dias? Parâmetro de retração? Olha, isso aí vai ser definido por cada projetista de estruturas. Existem alguns ensaios, a ABCP já fez vários ensaios, tanto de concreto normal, com concreto com aditivo anti-retração, que já existe, né? Então, a gente tem alguns números na faixa aí de 0,004, 0,005, né? Alguns números que são. Agora, a responsabilidade do fornecimento desse número é do projetista estrutural. Não é um número que seja especificado por norma. Não, cada projetista tem que especificar o índice que ele acha necessário para a sua estrutura. Outra, que a partir da norma, todas as instalações hidrossanitárias têm que ficar fora da parede? Como eu já falei, tem que ficar não pela nossa norma de parede de concreto. Isso é pela norma de desempenho. A norma de desempenho exige manutibilidade e eu não vou conseguir fazer manutenção de uma estrutura hidráulica que estiver dentro da parede. A sanitária nem se fala, né? Que a parede tem 10 centímetros de espessura, não cabe nada de sanitária lá. 3 polegadas externo, você já não dá cobrimento nas telas. Então, não tem jeito. Agora, a tubulação de água, provavelmente, pode acontecer de um dia você querer substituir um cotovelo que vazou, alguma coisa assim. E você não pode quebrar a estrutura para fazer isso. Portanto, ela tem que ficar fora da parede pela norma de desempenho.
a 16055 não fala nada disso. Ainda sobre as juntas de controle e dilatação, o que é mais importante observar? Nós temos dois conjuntos, né, de considerações. Tudo está baseado na retração de concreto e no tamanho do prédio. Tá? Então, a gente, como projetista, estabelece um índice de retração e um comprimento máximo que a gente sabe que aquilo não deve dar grandes problemas de fissuração. Então, nós temos assim, o conjunto todo do prédio tem que ter uma certa limitação, algo em torno do número que a gente usa para concreto armado também, 30, 35 metros, e aí entra a junta de dilatação. A estrutura tem que ser totalmente separada de um lado do outro. Tá? E nós temos o outro detalhe de comprimento, que é o comprimento da parede. Então, cada parede, ao longo de todo o seu comprimento, tá? Se passar de 6, 7 metros, ela provavelmente vai induzir uma fissura. Tá? Então, aí é a hora de colocar a junta de controle. Existe uma controvérsia aí sobre qual é a profundidade dessa junta de controle. A junta de controle, qual que é a filosofia que a gente tem que ter? É deixar uma região enfraquecida para o concreto, na hora de retrair, fissurar no fundo dessa junta, você vai tratar isso com mastique e acabou o assunto. Então, o que a gente tem de preocupação? Às vezes, nessa parede, tem lá um conjunto de conduítes, 2, 3 conduítes juntos. Esse ponto vai ser um ponto bastante fraco. Se eu quiser utilizar uma junta de controle, eu tenho que fazer que essa junta de controle seja mais fraca que essa região. Então, eu tenho que fazer ela mais profunda, da ordem de 2, 2,5 centímetros. Normalmente, se a parede está inteira, sem conduíte, sem nada, profundidade de 1 centímetro na junta de controle resolve bem. Por que mesmo usando concreto autoadensável, a construtora ainda fica usando vibradores de imersão? Gente, isso aí é um pecado mortal no concreto. O concreto já chama autoadensável. Não se vibra concreto autoadensável, você desestrutura ele completamente. Não use vibrador de imersão, tá, em concreto autoadensável. Cuidado, concreto autoadensável não é um concreto comum cheio de superplastificante para ficar molinho. Como o nosso saudoso Arcindo falava, isso aí é o CBM, concreto bem molinho. Isso não entra nessa consideração, tá? O concreto autoadensável, com a quantidade de finos necessário, habilidade passante de barra, tudo, ele não precisa, vírgula, não deve ser vibrado. Cuidado com isso, tá? Por isso que ele chama autoadensável, você não precisa mais nada. Haverá algum item da norma, na revisão da norma, que irá tratar sobre platibanda para fixação de balancinhos de manutenção de fachada? Não, a norma não vai falar disso, porque a norma, normalmente, ela não fala dos esforços que têm que ser aplicados. Os esforços que têm que ser aplicados são definidos por outras normas, tá? 6120, a 86868, são outras normas que definem as cargas, as combinações de cargas, os esforços. No caso da platibanda, são aqueles esforços dados pela NR18 que agora estão na 6120 revisada. Tá? Então, quem define os esforços são outras normas. Nós temos que verificar com esses esforços qual é a resistência das peças. Pensando nisso e contando para vocês um pouco de experiência da gente de projeto, é muito difícil que você trabalhe uma platibanda à flexão
e ela passe com 10 centímetros. Tá? Normalmente não passa com 10 centímetros e tela centrada. Ou você usa um sistema de descida de balancim que não dê flexão nessa parede, ou você vai ter que fazer contrafortes nas posições em que o balancim vai ser preso para ele poder resistir à flexão. Uma parede de 10 centímetros com tela no meio, eu tenho uma altura útil de 5 centímetros, gente, não passa nada com a flexão. Trechos de paredes curtos entre janelas devem ser sempre dimensionados como pilares? Olha, depende do que a gente chama desse trecho curto, tá? A gente considera que ali é um ponto de concentração de tensões, tá? E esse ponto de concentração de tensões, se essa região for muito pequena, ele vai acabar não passando simplesmente como uma parede, tá? Nós temos duas considerações aí. Uma é a carga que vai passar naquele ponto, tá? A outra é que eu tenho um trecho de parede livre de cada lado desse trecho de parede. Então, normalmente, você acaba tendo um dimensionamento de segunda ordem diferente do que você tem no restante das paredes. Então, trechos aí, 20, 30 centímetros, muitas vezes, eles chegam em tensões em que você tem que dimensionar como pilar. Tá? E mais uma aqui, que o embotimento das instalações hidrossanitárias não pode ser feito na parede, nem mesmo se os vazios forem considerados no projeto estrutural? Depende do que você considera como vazio. Tá? Se você for deixar realmente vazio, sem nada, e depois vai fazer as instalações, colocando ali um fechamento ou alguma coisa, pode. Tá? Se essa instalação tiver dentro da parede, tá? Mesmo que você diga que você não considerou aquele trecho, não adianta você falar isso para a natureza. Não tem plaquinha de contramão na natureza. Tá? Se você concretar tudo junto, vai passar tensão naquele ponto, não tem como. Tá? Então, nesse caso, não pode. Existe, talvez seja isso que a pergunta se refira, tá? Você deixar toda um trecho sem concretar, e aí instalar a parte hidráulica. E depois você faz um fechamento, vai colocar uma plaquinha, fazer o acabamento por cima para isso sumir, tá? Aí tudo bem, mas dentro da parede, durante a concretagem da parede, não pode. Em edifícios altos, em paredes de concreto, devo limitar a estrutura para nós fixos? Limitar o quê? Não entendi o final. A estrutura para nós fixos. Olha, normalmente as estruturas de painel, elas são bem menos deformáveis que as estruturas de barras, né, tipo concreto armado. Agora, lógico que você vai subindo essa estrutura, chega a um ponto, né, e quem define isso é o nosso famoso gama Z. Se você tiver o gama Z até 1,1, você considera nós fixos e continua o assunto. Se tiver acima disso, você tem que levar em conta, tá, a deformabilidade da sua estrutura de resistência para estabilidade. Não para de chegar pergunta aqui. A gente vai levando até um momento, depois vai ser por e-mail, pessoal. Vamos lá. Entre pavimentos, é benéfico ou prejudicial juntas na horizontal? Não é benéfico ou não, tá? Volta ao mesmo assunto de o que eu tenho nessa região, tá? Eu tenho um concreto que já está executado, um outro concreto que vai entrar naquele ponto e tem ali uma junta fria, tá? Então, nessa junta fria, principalmente quando você faz
a ligação das paredes com barras, que elas ficam a 30 centímetros uma da outra, pode aparecer uma fissurinha ali no piso, então seria ideal colocar uma junta e preencher com um mastique elástico, tá? A junta embaixo da laje é uma coisa que é muito raro, porque o concreto tudo junto, parede e laje, fica uma coisa maciça, com ligação, né, de tela da parede para a laje. Entre paredes, se você normalmente tem uma ligação com tela, costuma costurar muito bem essa fissura e ela não aparecer, mas numa espera com barras é mais comum. Existe necessidade de armação negativa nas lajes para empreendimentos faixa 1 de 4 pavimentos? TR+3? Gente, não tem nada a ver com parede. 16055 é parede. Laje é 6118, gente. É concreto armado. Tá? Então não tem laje maior, laje menor, laje de alto nível, laje de Minha Casa Minha Vida. Tá? Laje é laje. Tem que seguir as recomendações da 6118. O que acontece nas casas normalmente de HIS, Minha Casa Minha Vida, tudo, é que os panos são muito pequenos e provavelmente você vai ter armaduras muito pequenas, quase que uma armadura mínima para distribuição. Mas essas armaduras mínimas são definidas na 6118 e tem que ser colocadas, é norma, não tem jeito. Qual detalhe de traspasse de armadura você usa nos seus projetos? Detalhe? De transpasse de armadura. Os transpasses de armadura são os tradicionais de tela, tá? No sentido do esforço, 2 malhas, no sentido transversal, 1 malha. É um detalhe de transpasse de tela conhecido, padrão, já se usa isso em telas de piso, tudo, não tem problema nenhum. Para finalizar aqui, em relação ao detalhamento dos reforços, dos acúmulos de tensão das aberturas de janelas e portas, será mais detalhado isso na norma? Detalhado, de novo, não. A norma fala que você tem que considerar esses esforços, tá? Mas ela não diz o que fazer. A norma não está aí para dizer o que você tem que fazer, tá? A norma te dá as limitações do que você pode usar. Um detalhe construtivo não é uma coisa que vai estar na norma. Então, a gente tem as práticas construtivas, a gente calcula esses esforços, a gente coloca os reforços, pode ser com barra a 45 graus, pode ser com telas, um Lzinho de telas, existem vários detalhes que a gente pode utilizar nos cantos das aberturas, mas a norma não vai definir nada disso, não. Não tem, nenhuma norma faz isso. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Wender, pela sua disponibilidade. É isso, obrigado pelo convite da gente estar aqui podendo esclarecer alguma coisa desse trabalho relativamente cansativo que a gente tem de revisão de uma norma. Obrigado a todos que nos escutaram. Até uma próxima oportunidade. Bom, muito obrigada a todos. As perguntas respondidas podem ser direcionadas para o e-mail do Wender, ok? Muito obrigada. Esse aqui foi mais um conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. São 100 conteúdos online, gratuitos, e estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, Todos pela Construção. Até a próxima!